Eles abriram. Agora você pode começar. Eu vou tentar. Não estou ouvindo. Tem alguém conseguindo ouvir aí a live? Som. Tá. Pode começar falando. Boa tarde, galerinha do TikTok. Eu sou a professora Joyce, sou professora de projeto de vida e hoje nós estamos reunidos aqui na Escola Estadual João Lopes, em Cambuí, MG. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a cultura da paz nas escolas. Eu estou aqui com algumas convidadas, vou deixar as meninas se apresentarem. Boa tarde, meu nome é Mariana, sou do segundo ano da turma integral. Oi, eu sou a Maria Eduarda, sou aluna do primeiro 2 do ensino médio integral. Oi, eu sou a Ana Heloísa, eu sou do primeiro 2 também, da turma integral. Então, galera, a gente está aqui essa semana, né, já durante alguns dias, desenvolvendo algumas atividades com os nossos alunos, falando sobre a importância, né, de um ambiente de paz, de um ambiente de amor e de respeito. Eu vou pedir agora para a Duda comentar um pouquinho, né, sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo na nossa escola, sobre as atividades que vocês fizeram essa semana, né, procurando sempre disseminar essa cultura da paz. Há algum tempo a gente já vem trabalhando um pouquinho sobre o respeito, a amizade com todo mundo, a aprender a respeitar os nossos amigos, nossos colegas, os professores, todas as pessoas que trabalham e convivem aqui com a gente na escola. Então, em projeto de vida, em algumas outras matérias, a gente também está conversando bastante sobre a questão do respeito. Nós tivemos, né, o desenvolvimento de muitas oficinas, falando aí sobre a importância, né, de você entender a questão do outro, entender o lugar do outro, de respeitar, né, o outro em meio às suas diferenças. E aí a gente tem desenvolvido muitas atividades legais sobre isso. Há alguns dias atrás, nós tivemos aí as situações dos atentados contra as escolas, né? Isso deixou muita gente bem assustado e fez com que a gente tivesse também um olhar, um olhar mais atencioso em relação a esta questão. Em meio a tudo isso, o nosso primeiro questionamento de hoje: por que será que os alunos, depois do período de pandemia, voltaram um pouco mais agressivos, com um comportamento, vamos dizer assim, não tão adequado no ambiente escolar? Vocês conseguiriam dizer por quê ou encontrar aí algumas respostas em meio ao que vocês têm observado? Eu acho que muitas vezes a gente está sendo, muitas crianças foram agressivas, porque com a pandemia a gente ficou mais escasso o contato com a sociedade, então a gente não teve tanto contato. Então eu acho que a gente desaprendeu, né, a conviver um com o outro. Eu acho que a falta de conviver com mais pessoas, conviver com pessoas mais velhas, com pessoas da nossa idade, fez com que a gente, tipo assim, desaprendesse um pouco a respeitar os nossos colegas, o que faz com que muita gente ofenda e xingue as outras pessoas. Eu também acredito que seria também um ambiente de ser. Tipo, a pessoa que ficou tanto tempo em casa foi mais exposta, assim, a um ambiente agressivo, principalmente aquelas pessoas que têm pessoas mais agressivas dentro de casa e ficou ali o tempo todo em contato com aquilo ali, não teve outro meio de escape para encontrar e entender o que é o respeito, o que é certo e... É porque, querendo ou não, quando a gente está na escola, a gente aprende muito sobre Exatamente. a respeitar, a ter uma boa convivência com as outras pessoas. Os professores falam bastante sobre isso com a gente conversando entre si, e a gente acaba sabendo mais sobre o E dependendo da relação dentro de casa, acho que isso afeta muito na pessoa, principalmente uma pessoa que ficou 2 anos dentro de casa, ali exposto a isso, acabou traço na personalidade, como a pessoa age. Como a gente vem conversando, né, nas nossas aulas, a escola e a família são dois grandes espaços de formação humana, né? É ali que nós temos a criação da nossa identidade, dos nossos valores, e como vocês três colocaram, a gente percebe, né, que essa ausência desse ambiente escolar no período da pandemia, ele trouxe diversos prejuízos.
Entre eles, vocês citaram, né? Principalmente a questão da internet, né? A gente percebe que a internet, ela abre muitas possibilidades, né? Ela amplia muitos horizontes. Mas, por outro lado, o uso exagerado, ele tem trazido aí diversos malefícios, né? A gente vê estudantes, nossos alunos, o público em geral, né? Mais disperso. A gente vê que as pessoas, elas se fecharam no mundo ali. A gente vê que muitos valores se perderam, né? Então, pela fala de vocês, a gente consegue concluir isso, que a internet, ela teve um peso bem grande, porque como ninguém podia sair de casa, os espaços de socialização ali não podiam ser acessados, né? Era cada um ali no seu cantinho. Muitos, às vezes, ficaram dentro de casa, às vezes, sem ter o próprio convívio com a família, né? O pai, a mãe, às vezes, ainda estavam trabalhando. Então, a gente percebe que foi uma grande mudança e que isso gerou muitos impactos. Em relação aí à questão desse comportamento agressivo dos alunos, então, vocês acreditam que a internet, ela tem uma influência nessa questão, por exemplo, deles falarem palavras tão pesadas, deles terem um desrespeito com o colega? Às vezes, para eles, a gente vê que parece normal. Às vezes, ofende o colega, fala alguma coisa, de forma até. Parece que eles naturalizaram isso, né? O que não deve ser naturalizado, né? Porque é algo prejudicial. Vocês acreditam, então, que a internet foi aí o que acabou causando essa mudança no comportamento? Bem, acredito também considerando que eles ficaram ali sem tempo de supervisão, o tempo todo ali dentro em contato com a internet, onde eles não tiveram uma supervisão. Porque os pais simplesmente deixavam eles ali, eles no modo de entreter, não viam o que eles viam, que eles consumiam a internet, nunca se sabe se era algum tipo de conteúdo violento, ou se era alguma coisa que, como estava falando, romantizasse a violência, que fizesse eles acreditar que a maneira agressiva fosse algo legal, parecia algo legal diante de todo mundo. Eu acho que quando a gente fica bastante tempo em casa, por exemplo, na pandemia, a gente ficou um grande tempo em casa, então a gente teve mais acesso à internet, a gente ficou mais tempo no nosso celular. Então, tipo assim, parece besteira, mas vai reparar bem para ver, a gente pode ver que tem alguma coisa que romantiza ou que naturaliza a violência ou o desrespeito em vídeos do YouTube, séries, filmes. Então, na época da pandemia, muitos pais estavam trabalhando e não conseguiram ficar em casa com os filhos. Então, você via ali o celular, a internet, consumia aquele conteúdo sem a supervisão, o que provavelmente, tipo assim, deu uma romantizada ali na violência e quando voltaram a gente foi perceber, né? Que a gente percebeu o impacto que a internet teve. Foi algo que mudou a personalidade deles. Sim, Principalmente aqueles que eram menorzinhos, que, tipo, quem tava do quinto ao sexto, sétimo ano, que ainda tava indo informação ali, que não teve muito contato com a escola nessa época, acabou gerando uma coisa na cabeça deles que fizesse como um gatilho deles acreditar que agora a internet é tipo o nosso meio de comunicação. Vamos falar assim, De destaque, né? mais cotidiano. Eles sempre estavam usando os celulares, fazendo as coisas. Então, querendo ou não, a internet influencia. E aí quando a criança, né, jovem, fica vendo as coisas não tão boas na internet, isso acaba prejudicando, acaba influenciando. Então, quando a gente começa a ver as coisas positivas, aí no caso, melhorando. Acho que a gente vai conseguindo fazer um diagnóstico, né, disso tudo que aconteceu, e a gente consegue ir alinhando algumas coisas. Em relação a esse comportamento, né, a gente nota principalmente nas crianças, nos alunos, por exemplo, do ensino fundamental. O que vocês acham assim, que pode ter faltado, então, durante esse período? O que vocês acham? O que está levando
levando eles a chegarem de forma tão agressiva, a falar de coisas que ofendam muitas vezes sem pensar. O que vocês acham que é os causadores desse efeito, né? A gente já citou a internet como um dos motivos aí, né? Essa alienação que a internet causa. Mas por que isso acontece? Eu acho que quando a gente convive com pessoas da nossa idade, pessoas mais novas que a gente tende a, tipo assim, querer ser superior a essa pessoa, tipo, mostrar que você tem ali, querendo ou não, uma coisa. Porque muitas das vezes esse respeito é, tipo, não é com os professores. Óbvio que a gente tem alguns casos que acontece o respeito entre professores e os alunos, mas na maioria das vezes é entre a gente mesmo, sabe? A gente faz esse respeito com os nossos colegas que normalmente são da nossa idade ou de outra idade. Então, acho que é muita coisa de querer ser superior a alguém, sabe? Tipo, E de repente isso até vem porque às vezes a pessoa está com algum problema e ela às vezes não consegue conversar, não consegue se expressar e acaba agindo também, né, de forma agressiva, acaba externizando de uma outra falta de forma. autoestima dessa pessoa faz com que ela queira se mostrar que ela é o melhor. que Ela a gente é trabalhou a em melhor projeto de que outra vida. pessoa, entendeu? Sim. Então, a falta de estima, eu acho que é muito também ligada a isso. Sim, e eu acredito que muitos valores, né, muita coisa tenha sido deixada para trás nesse período. Não só pela questão da escola, porque a escola acaba sendo um dos principais espaços formadores, mas também a questão da família transferir esse papel para a escola, né? Porque a família é o primeiro espaço ali formador, né? Ela vem antes da escola, a criança nasce ali, é ali que ela aprende as primeiras coisas. E essa responsabilidade ela acaba sendo transferida para a escola. E na ausência da escola, eu percebo na fala de vocês que vocês têm essa visão, que acabou que ficou pela conta de ninguém, né? Ninguém ficou responsável por isso e eles ficaram, né, muito, muito vulneráveis à internet, a influências negativas, e isso foi causando. Uma outra questão. Por que será que vocês, não sei se vocês conseguiram ter essa percepção, por que os alunos, quando eles vêm, né, da escola municipal, às vezes, do Fundamental 1, eles vêm assim com uma ideia maior do respeito, eles vêm com uma organização melhor, eles têm uma forma de se relacionar. Por que será que quando chega aqui, entra numa escola maior, né, eles mudam esse comportamento? Por que esse comportamento ele se modifica? Porque quando a gente está em uma escola fundamental, né, até o 5º ano, a gente só convive com pessoas que têm aproximadamente a nossa idade e os mesmos pensamentos. Aí, quando a gente vai para uma escola estadual, que são com pessoas até o 3º colegial, a gente quer ser igual a eles. A gente tem muitos pensamentos, eu quero parecer ser mais velho, eu quero ser mais velho. Então, a gente meio que vai tentando fazer as coisas com que a gente, para se parecer com eles mesmo. Parecer com o pessoal do 1º, do 2º, do 3º. Principalmente quando você está ali no 6º ano, você quer mostrar que você consegue, que você pode ser igual a eles, você pode andar junto com eles. Então, muitas vezes isso a gente acha, né, quando a gente é criança, assim, que pra gente fazer com que a gente se pareça com eles é falar palavrão, é desrespeitar, é pra parecer um engraçadão mesmo. Eles acham também que isso daí é uma parte da maturidade, que não tem nada a ver. Já que, como eles querem se parecer com o pessoal que já está mais ali em cima, primeiro do ensino médio ali, eles acham que isso é ser maturo. Porque eles veem as pessoas ali que às vezes nem conhecem nem o nível de maturidade. Parece que eles tentam imitar alguns Exatamente. Porque eles acham que isso é maturo. Porque Isso daí é algo que vai ser moldado conforme o tempo e a vida que passa. que querendo ou não, prejudica muito, porque todo dia a gente fazendo a mesma coisa, só a gente já acostumando, a gente nem vai vendo aquilo. a gente nem vai vendo que a gente tá, tipo, prejudicando a gente ou outra pessoa, ofendendo alguém. O que, querendo ou não, isso também faz parte do pessoal do 1º, do 2º, do 3º. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente faz, pra gente não inspirar os outros alunos. Porque vocês acabam sendo exemplo, né? Eles olham para vocês como pessoal do ensino médio integral, né? Então, vocês acabam sendo referência. Porém, muitas vezes,
eles acabam não reproduzindo os comportamentos bons. Eles acabam tentando imitar algumas coisas que não são tão adequadas, ou às vezes simplesmente fazem as coisas para também querer mostrar, querer ser notado, e isso vai acabando que alguns comportamentos que não são tão bons vão sendo, né, feitos ali, vão se tornando realidade, e a gente fica perdido, né? Mas, voltando nessa questão, então, da cultura da paz, né? Essas atividades que a gente tem desenvolvido, procura mostrar para vocês a importância da questão do respeito, da empatia, de saber olhar a dificuldade do outro, de entender a situação do outro, de olhar que o outro tem uma cultura diferente, que o outro vive um ambiente diferente do seu. Vocês acham que isso pode ajudar as pessoas a terem atitudes, né, mais pautadas no respeito, mais pautadas na empatia? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que isso serve como uma coisa que chama atenção, entendeu? Porque fazer a pessoa cair em consciência de algo assim na hora não vai ser. Vai levar um tempinho até ela se tomar conta do seu comportamento e ver que isso não é nada pacífico, não é nada respeitoso, que é totalmente algo sem educação e simplesmente isso. Então, isso é uma vez meio que ser um puxão de orelha. Tipo, para ela revisar o seu comportamento, ver se o que ela faz ou o que ela deixa de fazer é algo pacífico, algo respeitoso, que respeita as pessoas e coisas assim. Então, acredito que seja algo importante, ser algo falado na escola, Conscientizado, né? conscientizado, como um puxão de orelha mesmo. Seria isso. Para a pessoa se tocar daquilo. Para vocês, assim, o que seria, então, essa cultura de paz que a gente está tentando disseminar, que a gente está tentando aí fazer acontecer dentro da nossa escola, e não só no ambiente escolar, né? Às vezes a gente refere muito ao ambiente escolar, mas não só na escola, em todos os nossos ambientes. O que seria essa cultura de paz? Eu acho que cultura de paz no ambiente que a gente está é uma cultura de paz, né? Nós ter paz, não a gente respeitar o próximo. A gente, com as pessoas, as convivência, a gente saber como conviver melhor um com o outro, respeitando, é, é, sendo melhores pessoas um com os outros, tendo empatia pelo outro. Perfeita, a palavra empatia, né? Mais do que se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente quer olhar o lugar do outro com a nossa visão, com a nossa cultura, com o nosso olhar, né? E a gente tem que olhar o lugar do outro, né? Tentar se colocar no lugar do outro, mas perceber a situação da pessoa, né? As circunstâncias que ela vive, a maneira com que ela foi criada, os seus valores. É muito fácil eu falar assim, se fosse eu, faria assim. Mas não é você, não é a tua realidade, não é o que você viveu, né? O outro, ele tem um olhar diferente daquilo que você tem, né? Cada um tem um olhar diferente. Não é mesmo? A gente fala muito sobre isso, de tipo assim, se fosse eu faria diferente, mas é que a gente não sabe como a pessoa tá vivendo, o que que ela fez para chegar até ali. Então isso também faz muita parte do respeito, da coisa da cultura da paz. A gente tem que respeitar as atitudes das pessoas, né? Tipo, não posso falar, se fosse eu faria diferente, porque não sou eu ali. A gente tem que respeitar a maturidade que a pessoa tem, o que a pessoa fez para conseguir chegar até onde ela chegou. Então a gente não pode ficar julgando as coisas que as pessoas estão fazendo, porque não é a gente ali. Se fosse a gente faria do nosso jeito e faria o possível para ser melhor, para fazer alguma coisa de bom, né? É isso. E o que vocês acham que vocês poderiam fazer a partir de agora? Não, nós vamos tomar uma atitude a partir de agora. O que vocês acham que vocês fazendo vai mudar essa cultura de muita ignorância, muitas palavras torpes, muita gente gritando muito alto, falando muito alto uns com os outros? O que vocês acham que vocês podem fazer? Qual seria a solução? Tipo,
a gente nos cuidar para a gente se amar. Porque quando a gente se ama, a gente também consegue amar o próximo. Então, acho que se a gente não tem o amor e o cuidado com nós mesmos, como que eu vou ter com o próximo? Como que eu vou saber cuidar do próximo? Então, a gente tem que ter respeito com nós mesmos e com os outros e começar por nós. Esse processo, evoluir começando por nós. Exatamente, porque não dá para tentar cuidar do próximo quando não dá para cuidar de si mesmo. Quando não consegue se cuidar, se autoavaliar, saber o que você consome, o que deixa de consumir, ou as pessoas que você anda ou deixa de andar, ou o que você faz, o que afeta as pessoas. Eu acho que é uma autoavaliação, entender quem é você primeiro, é o que vai gerar ali meio que um mecanismo a ajudar a criar empatia com a Por onde estava começar, falando. do lado de dentro, né? A gente trabalhou bastante em projetos de vida sobre se conhecer, se gostar, se amar, se entender primeiro para você tentar entender a outra pessoa. Porque se a gente não se ama, se a gente não se entende, não sabe o que está acontecendo com a gente mesmo, a gente não vai conseguir ajudar o próximo, a gente não vai conseguir entender a dor do próximo, saber o que ele está passando. Então é realmente um processo de autocuidado para a gente poder cuidar de outras pessoas. Primeiro a gente tem que se cuidar para depois começar a cuidar de outras pessoas. Temos que entrar em paz com a gente mesmo, antes de qualquer coisa. Sim. Sim, isso vai daquela ideia, né? Primeiro olhar para a gente, analisar quem nós somos, quais são aí as nossas qualidades, os nossos defeitos, para depois olhar para a nossa relação com o outro, né? Como nós lidamos com o outro, perceber a forma com que o outro vê o mundo, que é uma forma diferente da nossa, né? São pontos de vista diferentes, ninguém é igual a ninguém, a gente tem que sempre prezar por esse respeito ao outro. Mas, como muito bem colocado por vocês, o processo começa em nós, né? Analisar primeiro as nossas atitudes, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo como professora, o que vocês estão fazendo enquanto estudantes, para que a gente consiga melhorar o ambiente da escola, melhorar o ambiente lá na nossa família ou na sociedade em que nós vivemos, né? Como que nós podemos ser atuantes na sociedade ou nos nossos grupos sociais para que essa cultura de paz, esse ambiente de respeito, essa questão da empatia e dos valores, né, eles sejam prioritários, né, como coisas que são as mais importantes. Porque não adianta eu falar de respeito, né, ensinar como eu trato o outro, sem entender a realidade do outro, né, o respeito, ele vai, né, ele é algo mais profundo. Às vezes a gente pensa que respeito é passar perto do outro e falar um bom dia. Como a gente estava conversando até esses dias, eu estava fazendo alguns debates em algumas turmas, a gente falou muito isso. Será que o que é respeito para você é o mesmo tem o mesmo significado para o outro? Às vezes você acha que respeito é olhar e falar um oi. Às vezes para o outro é você saber ouvir ele. Então cada um tem uma forma, né, de se relacionar, de entender essa questão do respeito, essa questão da empatia. Teremos novos convidados? Agora ela trouxe os alunos do sexto ano. Obrigada.